Me lembrei disso hoje, não sei por quê. Bem, bom, né? Vamos começar. Horário, né? Hoje, dia 10 de outubro de 2024, nesse horário das 5h25, 5h30, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, publicação de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues. Nós estamos estudando o capítulo 12, o obsidiado Geraseno. Então, nesse momento, né, eu vou pedir para a Denise fazer a nossa prece de abertura, já que depois a coordenação fica com você. Tá, ok. Então, vamos nos colocar à disposição de Jesus, elevar os nossos pensamentos e sempre agradecer ao nosso Pai Celestial todas as oportunidades que temos de estarmos reunidos em nome do nosso Mestre, estudando, refletindo, aprendendo, e que essas lições, Senhor Deus, querido Pai, sejam apreendidas por nós, utilizando-nos em todos os momentos de nossas vidas, fazendo assim a importante tarefa de auxílio a nós mesmos e auxílio aos nossos irmãos, melhorando o nosso planeta, a psicosfera do nosso planeta, melhorando a nossa posição, por mínima que seja, estaremos melhores ao retornarmos aos seus braços, Senhor. Muito obrigado por sua bondade, por sua justiça, por sua misericórdia, Senhor, nos proporcionando esses momentos tão importantes para nós. Então, só temos a lhe agradecer e lhe pedir que permaneça conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, passo a palavra aqui para a Denise. Denise, a palavra está com você. Ok, obrigado. Então, como a Rose falou anteriormente, hoje nós iniciaremos o capítulo 12, o obsidiado Geraseno, do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. Então, Amélia Rodrigues inicia descrevendo a paisagem, como sempre, ela faz aquela descrição poética, né? De forma poética, para que a gente se coloque naquele ambiente. E inicia assim: o mar era grande espelho, levemente ondulado, a refletir a poeira de luz do sol nascente, dardejando ouro. E a nossa querida amiga espiritual indica, né, nos dá uma nota falando em que partes da Bíblia a gente encontra essas anotações, né, dos apóstolos. A Carmen vai ler para a gente Mateus, no capítulo 8, versículo de 28 a 34. Por favor, Carmen. Aí diz assim, tem como título A Cura de Dois Endemoninhados Gadarenos. E começa assim, tendo eles chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoninhados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada dos porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos.
E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Da terra deles. Muito obrigado, Carmen. Então, agora a Dulcineia vai ler para a gente Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 11, relatando o mesmo episódio. Boa tarde, Inês. Boa tarde. Agora, porque eu cheguei agora no dentista. Capítulo 12, obsidiado Gerazeno, tá? Abre aí o microfone, Dulcineia. É capítulo 5, meu, né? Boa tarde, Isso. gente. Para que eu não vi hoje. O endemoniado de Gadareno. Chegaram ao outro lado do mar, a região de Gerazenos. Logo Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já o haviam prendido nos grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes, e ninguém conseguia subjugá-lo. E sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse: Sai deste homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E negava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma grande manada de porcos. Rogavam-lhe então os espíritos impuros, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele o permitiu, e os espíritos saíram, entrando nos porcos, e a manada, cerca de 2.000, se arrojou do precipício abaixo e se afogaram no mar. Os que apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos, e as pessoas acorreram a. Meu óculos não está muito bom, desculpa. Acorreram a ver o que havia acontecido. Foram e viram o endemoniado sentado, vestido e em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião, e ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhe o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. Começaram então a rogar-lhe que se afastasse do seu território. Eu acho que era até o 11 só, né? Eu acabei lendo o versículo todo. Não tem problema, não. E agora eu vou ler Lucas. Como Lucas relatou esse mesmo, tá vendo? Mateus falou de uma forma, Marcos já deu mais outras dicas, né? Outros pormenores. E agora vamos ver Lucas, no capítulo 8, versículo de 26 a 39. O processo de Genezaré. Navegaram para a região dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. Mal saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia nem parava em casa, mas habitava no cemitério.
Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Por que te ocupas de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois que há muito tempo que se apoderara dele, e guardavam-no preso em cadeias e com grilhões nos pés. Mas ele rompia as cadeias e era era impelido para o demônio, pelo demônio para os desertos. Desculpa. Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam. E pediam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes permitisse entrar neles. Ele permitiu. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos. E a manada de porcos precipitou-se pelo despenhadeiro, impetuosamente no lago, e afogou-se. Quando aqueles que os guardavam viram o acontecido, fugiram e foram contá-lo na cidade e pelo campo. Saíram deles, pois, a ver o que havia ocorrido. Chegaram a Jesus e acharam a seus pés, sentado, vestido e calmo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios. E tomados de medo, ouviram das testemunhas a narração desse exorcismo. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu à barca para regressar. Nesse momento, pedia-lhe o homem de quem tinham saído os demônios para ficar com ele. Mas Jesus despediu-o, dizendo: Volta para casa e conta quanto Deus te fez. E ele se foi, publicando por toda a cidade essas grandes coisas. Então, a gente vê que cada um coloca um item. Mateus diz que são dois homens, né? Mas Marcos e Lucas falam de um só. A gente não sabe ainda por que essa divergência, né? Mas quando ele fala que Jesus tirou o demônio, foi de um só. Não foi? Foi de um só, na hora que ele explica. Ele Eu dizia fico que havia pensando, dois. De eu fico repente, o outro foi pensando, para longe, né? Fala, Carla. eu fico pensando como é que aconteceu essa história, né? Esse fato, né? Que é fato que Jesus tirou o demônio, sim, mas que os demônios entraram nos porcos e que saíram afogados é outra história, né? Tem a É, parte da criação, né? Eu fico imaginando, porque claro, como que ele não não tem entrou. explicação que a gente tem Não, hoje, né? não tem. Isso. Para esse Aí fato, a gente criaram, né? sabe isso. Essa Eles falaram porque foi o que eles acharam que tinha acharam que acontecido. tinha acontecido, né? É, Mas a gente sabe saiu muito de um lugar e bem foi para outro, digamos assim, né? isso, isso. A gente sabe Ô, muito bem que o espírito não pode tomar corpo de um não, de animal. maneira, ainda mais de Não. animal assim, não. A gente Se nem, sabe o- que nem não. o nosso a gente sabe que não, Pois é, sai de um, vai para o outro. isso, é apenas o entrelaçamento É, da aura de um com a aura do outro, ou, né? Aura, sim. palavra, não, né? É. É, então, a gente sabe, provavelmente, eu não sei, Eu fico imaginando, de repente um porco escorregou, um dos porcos, aí sei lá de que hora, escorregou e caiu no despenhadeiro. não, Aí, mas aí Jesus não falou que sim. que Todos o eles quê? disseram que Jesus, assim, mas provavelmente ele tenha tirados de perto Sim, né, daquela imantação que eles estavam com é, o Gerazeno, o homem que estava obsidiado, sediado. e os porcos podem ter visto eles. Eles foram para próximo dos Ah, porcos sim. os viram
e se A assustaram. imagem dos Isso. Se espíritos. assustaram e correram sem. Pode ser. Aí onde vai um, vai todo mundo, né? Ah, é. As O corpo ovelhas vai. também, onde vai Pode a. ser, pode ser, pode ser. Acho que essa explicação é Né? melhor. Porque a gente sabe que não ocupa corpo, Não, muito não. menos de um animal, de vários animais, Imagina. né? Se bem que Devem ter se ele falou assustado. O que era animal é mais. legião, né? Que eles Hein? eram legião. Eles É, eram legião. legião. Legião eram muitos, Sim. né? Então vamos ver o que a Amélia Rodrigues fala a esse respeito, Uhum. né? Porque ela faz a sua interpretação bem minuciosa também, né? Com vários detalhes. Quer falar alguma coisa, Disney? Não, porque você parou, eu pensei que quisesse completar. Não, não. Não, eu estou prestando atenção, sim, porque todo mundo sabe que eu tive um outro tipo de estudo que eu estou aprendendo agora, então eu fico com a minha boca calada. Eu só ouvi. Tá bom, vamos lá. A esse respeito, eu só ouço. Tá ok. Não, tem que falar também. Não, eu não, no momento certo eu falo. Não, É, tá Tá bom. bom. Então, o que que acontece? Ela inicia aqui o segundo parágrafo. O mês de Kislev, aí ela tem outra notinha lá embaixo. O mês de Kislev é dezembro, janeiro. Então, a gente sabe que o Kislev é o judaico, né? Que corresponde ao mês de janeiro, dezembro, janeiro. É um pedaço de dezembro e um pedaço de janeiro. Portador das tempestades, porque a gente sabe que janeiro, final de dezembro, janeiro é época de chuva, né? Interessante. Portador das tempestades é também o mensageiro da fartura, carreador dos ventos perfumados e leves. Porque as chuvas molham, aí a plantação lá é uma região mais seca, né? Com a chuva molhando, tudo floresce e cresce, né? Então é o mensageiro da fartura. Correm suaves ruídos pelos arredores e a penedia triste de Gergesa ou Gerasa fica para trás. As encostas negras e viciosas, surradas pelas virações marinhas, apresentam-se lúgubres, sem vegetação alguma. Dir-se-ia um solo ingrato, onde nada medra, à exceção de espinheiros e cardos silvestres. Então, essa região é uma região mais árida, mais seca, somente aquela vegetação própria dos locais mais secos é que cresciam, né? Os espinheiros e os cardos. No alto, um magote de homens, mulheres e crianças alonga os olhos sobre a face líquida do mar. Preciosa concessão do Jordão, ao longo do seu abençoado curso, interroga sem palavras. Então, era o barco navegava pelo rio Jordão. O barco desliza suavemente, quase em silêncio, com a grande vela enfunada, à semelhança de uma asa móvel sombreando as águas. Eu adoro esse jeito dela descrever. Na popa, a figura de Jesus assemelha-se a uma exclamação de dor. Fitando a terra agreste e nua, sente o sofrimento da gente que ali habita. Então, Jesus fica. Ele sente, né, o sofrimento dessa região. Ele fica assim. A gente não fala triste, né? Mas ele fica mais pensativo, né? Diz que a figura dele assemelha-se a uma exclamação de dor, porque ele se apieda daqueles que sofrem ali naquela região tão árida. Programara desde antes aquela visita às terras sobre as montanhas de Bazã, na Decápole, acalentando a possibilidade de até ali levar a mensagem da Boa Nova.
Decápole era o grupo das 10 cidades dominadas por Roma, certo? Proclamar e difundir as primícias do reino constituía sua aventura, pois que para isso viera. Viver com o povo, sofrer as aflições do povo, mas, sobretudo, esclarecer e libertar o espírito do povo das grilhetas vigorosas da ignorância e da superstição. Então, ele já tinha programado aquela viagem, objetivando esclarecer e consolar aqueles sofredores daquela região. E realmente a gente sabe dessa missão de Jesus, né? Desse amor que ele precisava, como até pouco tempo a Rose falou num estudo. Ele veio, foi segunda, né? Foi segunda. Ele veio como homem, sofreu as agruras, as dores do corpo humano, é, viveu como homem ali junto da gente, para poder nos ensinar que foi ontem, foi ontem na segunda aula que ela dá depois do Evangelho. Isso, esqueci agora o nome do curso. Então, e para nos mostrar que é possível, como homens, agir como ele, né? Então, ele veio, viveu com o povo, sofreu as aflições do povo, mas, sobretudo, veio esclarecer e libertar, porque a verdade liberta, né? O espírito do povo, olha só o que ele fala, libertar, é o que ela fala, libertar o espírito do povo das grilhetas vigorosas da ignorância e da superstição. Porque como a maioria do povo lá era povo que tinha vários deuses, né? Diversas seitas e religiões, e o povo judeu era aquele que acreditava num Deus único. Então, mesmo com aquelas influências todas das outras tribos, né, que se cruzavam, que ficaram ali junto dos judeus, e eh, os judeus tendo absorvido essas outras religiões, de algumas regiões, né, que a gente sabe, mas nesse não. Esse povo aí sabia, porque o gadareno, o que que o gadareno fala? Né? Aquele espírito que fala através dele, que ele era o filho de Deus. Então reconheceu. Então eles tinham aquelas pessoas lá desse povo tinha a noção do Deus único, tá? O povo era seu rebanho. Para esse rebanho viera dar a vida. Era, todavia, necessário que as ovelhas conhecessem o pastor, a fim de poder identificar-lhes a voz, obedecer-lhe ao chamado. Então, Jesus chama a todos nós, né? O povo sofredor, né? Chama para o trabalho. Então, para a gente poder ouvi-lo, tem que conhecer a voz dele. Oi, Carlinha. Tem que conhecer a voz dele, tem que saber, ter certeza da existência dele, da vinda dele até nós. Não é isso? Experimentava, porém, o trissofrimento. Então, Jesus realmente estava sofrendo ali. Eu falei, não é que ele ficou triste, não, ele estava sofrendo pela ignorância daquele povo, né? O sofrimento que decorre do amor desdenhado, porque os gadarenos não, eu estou falando gadareno, deixa eu ver, Gerazenos, Gersas ou Gerasa,
Os Gerazenos, já estou falando gadareno já há algum tempo, hein? Os Gerazenos é, não aceitaram Jesus. Eles não quiseram saber dele. Experimentava, porém, o triste sofrimento porque o povo não o compreendia, o sofrimento que decorre do amor desdenhado. Gerasa não o recebera, embora o tom festivo com que anunciara a chegada e a oferenda preciosa que doara ao acercar-se dos seus limites. Então, ele foi anunciado, ele iria ali, estaria ali, a sua presença estava ali, essa foi a oferenda, é ele estar exatamente ali para eles. Só que eles não o aceitaram. Não quebrara os liames que atavam o obsidiado, a obsessão. Como um raio alvinitente penetra o corpo da noite e anuncia a força da sua presença, então, o que ele fez ali? Não foi algo firme, algo que eles teriam que ter absoluta certeza que ele era Jesus, porque ele libertou aquele obsidiado dos obsessores de forma firme e rápida. E eles viram, né? Eles testemunharam. Por que que eles não quiseram aceitá-lo? Então, essa é a questão, né? Ele não tinha quebrado esses liames? Ele não tinha demonstrado que ele era o enviado? Os gerazenos comerciavam com porcos e preferiam os suínos a ele, o amigo que desejavam ignorar. Então, pelas anotações dos três apóstolos que a gente ouviu, dos três evangelistas, eles não quiseram, mandaram-no embora, né? Vento sinfônico encrespa as águas, melodias vibram na tristeza que envolve o barco e açoita os cabelos bastos dos homens estremunhados e silenciosos. Todos eles que o acompanhavam, né, acompanhavam Jesus, que estavam ali com ele, ficaram tristes, né? Que pena, eles não quiseram aceitar Jesus, não quiseram ouvir, porque eles eram comerciantes, então eles eram muito apegados à matéria. Para eles importava era o dinheiro que eles perderam naqueles porcos que pularam lá de cima. E não importava, não era a voz de Jesus, nem o que Jesus tinha que falar para eles, o que Jesus ia trazer para eles. E os seus amigos ficaram silenciosos. Gerasa os sulcara com uma grande dor. Alguém perguntou, na pequena planura do penhasco, fitando o barco a mergulhar na distância. Quem era? Não sabemos, respondeu o outro. Por que nos queria falar? Trazia-nos algo? Não indagamos, nem mesmo o deixamos falar. Que desejaria conosco? Não podemos atinar. Talvez tenha sido melhor expulsá-lo dos nossos sítios, como fizemos. Aí o outro, talvez. Esse era mais consciente, né? Poxa, não deixou nem ele falar, né? Não quiseram ouvi-lo. Então, não se sabe para que ele foi para lá, né? O que ele queria falar com eles, porque ele foi anunciado antes. Então, era necessário que eles fossem acolhê-lo, né? Mas não quiseram. Jesus, né, não ultrapassa os limites do livre-arbítrio, né? Não quer ouvir, não escuta, mas ele ficou triste com isso. E como se voltassem a contemplar a embarcação que poderia ser considerada como um ponto final numa lição em meio, uma mulher sugeriu. Parecia-se com um rabi,
desses que andam pela Galileia. Então, notícias de Jesus tiveram. Sabia que ele estava por ali, né? O que nos pode oferecer de bom a Galileia? Revidou rabioso um representante da cidade. O que podemos afirmar são os prejuízos que ele nos deu. E onde se encontra um endemoniado? Endemoniado. É difícil falar, né? Endemoninhado, inquiriu outrem. Busquemo-lo, exclamou encolerizado um jovem. Façamo-lo confessar. Afinal, ele é portador de espíritos imundos e com ele podemos ser rigorosos. Tenhamos cuidado, advertiu um comerciante de porcos. Os danos do dia são vultosos. Perdemos nossas melhores varas e isso vai afetar a economia de nossa cidade. O doente parece recuperado. Deixemo-lo. O barco era um quase nada no mar. O dia bordava a terra de luz e a natureza estourava prenhe de festa. 1000 vozes onomatopeicas entoavam um canto de alegria. As vozes dos objetos, dos animais, né? Aquele barulho natural. Dos penhascos de Gerasa, avistava-se o outro lado do mar. Os gerazenos voltaram à cidade, a 2 quilômetros dali, onde se erguia o casario de arquitetura grega, cercado de ricas pastagens, a se perderem na borda do deserto. Jesus e os discípulos retornaram a Cafarnaum. Então, eles foram pelo Rio Jordão, até lá, deve ter sido uma viagem longa, né, de barco. Aqui na internet diz que na Bíblia, a região dos Gerazenos, Gadarenos ou Gergesenos, então eu não estou errada não, né? Gadareno também pode ser, do que Gerazenos, está localizada na costa oriental do Mar da Galileia. Então, o Mar da Galileia é um lago, não é isso? O Mar da Galileia é um lago, abastecido pelo Rio Jordão. O nome pode derivar da vila de Gergesa, da cidade maior de Gadara, ou da cidade mais conhecida da região, Gerasa. A Gerasa, hoje conhecida como Gerash, é uma cidade com mais de 3.000 anos de história, localizado no norte da Jordânia. Isso. O sítio arqueológico de Gerasa foi descoberto em 1908 por um acadêmico alemão. Então, eles acharam a coleção de artefatos, moedas, joias de ouro, vidro antigo, ingressos de cerâmica para o teatro, ingressos de cerâmica. Interessante, né? Acharam várias coisas lá que estavam todas enterradas naquela região, né? Então, nessa segunda parte, vocês têm alguma coisa a comentar sobre essa primeira parte? Porque a gente só conhece a passagem dos evangelistas, né? A gente, com a Amélia Rodrigues, a gente tem já um olhar diferente, porque ela conta como Jesus se sentia, né? É aquele tipo de observador que está Ela ali conta naquele dos local. sentimentos. Isso. Fala sobre os sentimentos, tanto de Jesus como dos apóstolos, como dos habitantes do local, certo? Então, vamos para a segunda parte. Tudo fora muito simples, recordava. A alva
ainda não descerrara os mantos pesados do seu rosto de luz, quando ele ouvira rumor de passos, no pavor em que vivia. Erguera-se erguera-se de um túmulo vazio, dos muitos existentes nas cavernas esburacadas da rocha, entre os outeiros usados como criptas sepulcrais. Então, ela está descrevendo o Gerazeno, né, o obsidiado. Ele na sua região ali, onde ele vivia. Ele vivia nos sepulcros, porque as grutas eram utilizadas, a gente sabe disso, né, como sepulcro, né, como cemitério. Erguera-se de um túmulo vazio, dos muitos existentes nas cavernas esburacadas da rocha, entre os outeiros usados como criptas sepulcrais. Subitamente sentira a força das fúrias que o dominavam em hedionda e nefasta subjugação. Podia formular uma ideia do que fizera, pelas equimoses e hematomas pelo corpo dorido e os membros laços, o gosto de sangue na boca e o imenso cansaço que o possuía. Então, essa possessão, né, obsessão, desculpa, fazia com que ele saísse nu, se machucasse meio aquelas pedras, agredia aos transeuntes, às outras pessoas. Então, quando eles estavam já aborrecidos de lidar com ele dessa forma, eles, à força, o prendiam. Mas as forças espirituais que o mantinham cativo junto a elas eram tão furiosas, vamos dizer assim, que ele acabava rompendo as correntes. Então, realmente, ele se machucava todo. Quanto havia descido, meditava. Os jogos do prazer nos antros de perdição levaram-no àquele estado. Então, ele era um homem que era viciado, né? Nos jogos do prazer, nos antros de perdição, e ele acabou sendo obsidiado por espíritos que se compraziam com aquele ambiente. Atormentado por forças subjugadoras, abandonara o lar e os parentes. Colocara nos lábios dos pais a taça de fel de amarguras inomináveis, a ponto de fazê-los sucumbir de vergonha e horror nos dédalos dos sofrimentos. Então, ele se sentia que foi culpado pela morte dos pais, de tanto que ele os fez sofrer, né? Começara a cair muito cedo, até chafurdar entre os porcos e buscar as sombras das sepulturas onde se refugiavam os endemoninhados. Olha aí a resposta. Carregando nos pulsos e nos tornozelos pedaços de cordas imundas e um elo de ferro como os que atavam os animais ferozes. Então, o ferro era um elo, e ele era por cordas, ele era amarrado por cordas, né? Agora tem a resposta aqui, por que que Mateus falou dois endemoninhados, e os outros falaram só desse um a que se reportou e que Jesus livrou, porque ele ficava exatamente onde os outros ficavam. Por isso, quando Mateus fala, ele deve ter se aproximado dois, né? Aparecido dois, mas só um se aproximou. Recordando agora as torpezas e sofrimentos
não podia evitar as lágrimas que vertia em abundância. Vagara pelos bosques próximos, disputando com os animais restos alimentícios, ou desvairado, passara dias intermináveis em indescritíveis pelejas na luta contra animais selvagens que o aniquilavam. Concatenando os pensamentos, lembrava-se somente da aragem fresca que o envolvera e daqueles 2 olhos tranquilos e bons que o banharam de amena harmonia. Então, ele agora, né, está recordando tudo o que aconteceu com ele durante a vida dele, ele tinha consciência do que ele fazia, né? E, né, nesse momento ele recordou tudo e refletiu. E concatenando os pensamentos, né, lembrou-se daquele vento fresco e daqueles olhos amorosos, tranquilos, né? Senhor, balbuciara nervoso, enfraquecido, empapado de suor. Que queres que eu faça? Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Não tenho ninguém, retrucara. Os meus me odeiam pelo muito que os fiz sofrer. Deixa-me seguir contigo, que te apiedaste de mim. Não, por enquanto, não. Vai primeiro anunciar o que recebeste, para que todos saibam o que pode fazer o Filho do Homem. Erguera-se de um salto e saíra a correr, seguido de perto pelos proprietários dos porcos, que haviam despenhado no abismo. Ignorava, porém, como as coisas haviam se passado. Então, ele ignorava como é que ele conseguiu, como é que Jesus conseguiu libertá-lo. Estava livre, isto sim, em liberdade. Gritava, explodia de felicidade e sorria. Imagina uma felicidade imensa sair daquele sofrimento atroz. Os outros o fitavam a medo e o escutavam sem nele crer, embora a sanidade de que dava mostras. Eles não estavam nem conseguindo acreditar, nem vendo que ele estava bem, que ele estava são. Legião, assim era chamado, tendo-se em vista os espíritos imundos que o dominavam. Era temido e detestado. Foram, porém, inúteis as suas explicações, o atestado eloquente do seu juízo em equilíbrio. E quando ele, Jesus, se acercou da porta da cidade, receberam-no sem consideração nem respeito, expulsando-o em seguida. Carmen, você tem alguma opinião a dar sobre esse assunto, sobre essa parte? Você quer ler um pedacinho? Então tá, liga aí o seu microfone, por favor. Aí você parou Os dias que se nos seguiram. dias que seguiram. Ele anunciou por onde esteve a promessa do Filho do Homem. Os gerasenos, porém, revoltados por não terem fruído a presença e as dádivas dele, Jesus, né, agasalharam no imo contra o ex-endemoninhado, surdo despeito, que não tardou a explodir em cólera generalizada. Desde que ele te curou, foram peremptórios, e vale tanto para ti, mais do que nós. Vai-te para o seu lado, disse Jesus, né? Deixa-nos a nós e as nossas terras. O Então, ódio popular é como. Oi? Quer falar? eles falaram isso para o ex-obsidiado agora, né? Sim, Desde que Jesus curou ele, que curou. Sim. é,
Então Vale vai, também ele vale mais para você do que a gente. Vai embora, vai com ele. isso. O ódio popular é como furacão sem rota, que traga na sua voragem o que encontra. Vai-te, gritaram as vozes, esquece-te de nós. Uma pedra cortou o ar, bagas de sangue quente tingiram o chão, e o pó fez-se lama na terra. Os olhos do recém-curado se injetaram. A boca retorceu-se em estranhos rictos, e ele exclamou: Malditas sejas, Gerasa, que expulsas os filhos e desprezas os enviados. Nossa, é triste, né? E ele ali era o mais consciente de todos Pois é, eles. pois é. Aquela voz trovejou poderosa, e a cidade presente à cena de vergonha e dor não mais esqueceria as visões daqueles dias, as expressões dos dois homens aos quais fechava suas portas. Nossa, a Depois de... expressão do ex-obsidiado e a expressão de Jesus de tristeza, né? Ao ver que eles não queriam. Puxa vida. Depois de caminhar pelas terras da Decápole, narrando o que lhe fizera o Galileu, ele demandou as praias do outro lado do mar e perdeu-se na multidão que acompanhava as pregações no lago e nas cidades, nos montes e na orla das estradas, oferecendo suas mãos e seus braços aos aflitos e combalidos que necessitassem de ajuda. Nossa, mãe. Será que a gente estava lá essa época? Meu Deus do céu. Eu acho que sim, hein? Não mais se afastaria dos sofredores, seus irmãos de infortúnio. Procurava dar-lhes a fortuna da esperança, como ele mesmo a recebera do Rabi. Seguia-o, deslumbrado, e reconhecido pelo que recebera, e passou a amar como fora amado, trabalhando também pela extensão do reino de Deus que ele anunciava. Ai, bonito, Que né? lindo, né? Porque ele foi convertido ali Sim, pelo amor de Jesus, né? Então, se os outros não queriam, é, infelizmente para eles, né? Não quiseram saber de nenhum dos dois, nem daquele que sofreu tanto, né? Mas que pois os é, fez sofrer também de alguma forma. sim. E, e você vê, né, a mudança dele. Ele foi trabalhar ali junto com Jesus, seguindo, fazendo exatamente o que ele fez. Então, esse virou um homem de bem, De bem, né? é, Depois de tudo, né? de Virou tanto homem de bem. sofrimento que ele passou. Muito lindo, né? E o jeito dela contar é realmente maravilhoso, né? É, Não tem como deixar de ficar emocionado, né? ela coloca a gente lá no lugar, né? Né? É, porque quantos sofrimentos a gente deixa de ter pelas mãos, abençoadas de Jesus, e a gente não é tão grato assim para poder mudar drasticamente, a gente não é. Porque a gente não consegue mudar drasticamente assim, fazer exatamente o que Não, não ele dá. A gente não, obedecer ainda ao não consegue. convite, né? Aceitar o convite que ele nos faz, né? A gente vai aos pouquinhos, vai devagarinho, vai É, meio devagarinho. devagar, devagar. Mas é muito E, bonito e mesmo. a gente sabe, são poucos os exemplos que a gente tem, assim, quer dizer, poucos em relação ao mundo de nós, né? Aham. São pontuais os exemplos que a gente tem dessas mudanças radicais, né? É, radicais, é Paulo de Tarso, é Maria Madalena, Isso. é, E agora mais uma na minha é, lista, mais é uma, verdade, porque verdade. a gente não sabia do resto do acontecido, né? Foi só do fato acontecido ali, e a Amélia nos traz essa,
de forma tão bonita, essa extensão do que aconteceu com. Porque a gente sabe também que muitos daqueles que foram curados por Jesus voltaram a Param lá, Barrabás, estavam gritando por isso, Barrabás, né? isso, voltaram a pecar, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Sim. E não conseguiram se modificar, fazer essa Auto- autocura, vamos dizer assim, né? Essa Conhecimento. autotransformação, É, Mas ele ali, ela nos relata o tempo todo, de uma forma, como você falou, poética, de uma forma assim, bem leve, né? Mostrando isso tudo, que eu tive a oportunidade de presenciar o ano passado, quando eu estive lá, é inexplicável, sabe? E são coisas que aqui, como esse foi convertido, eu acredito que outros tantos também foram convertidos, né? Em homens de bem. Só que não, sim, não é mostrado aqui. Ela mostra aqui como a mulher que tocou no manto de Jesus, né? sim, Depois de tantos anos, quem me tocou, né? E ela com aquela fé inabalável, né? Foram tantos e tantos outros que talvez aí não é mostrado para nós, mas os sinais nos são dados a todo momento. Só que isso, nós ainda não importa se, estivéssemos lá há não sei quantos séculos, séculos passados, o importante, eu vejo assim, o importante é o hoje, é o agora. O que, que nós estamos fazendo no nosso hoje, né? Para que não, nós possamos amilharar os nossos maiores conhecimentos, mesmo pequeninos que somos, mas com aquele amor, como ela fala aqui, com tamanha simplicidade, né? Com tamanha deslumbramento, assim, que nos deixa muitas vezes atônitos, porque nós somos ainda, queremos às vezes continuar naquela monoideia, não é? E quando nós partimos por autoconhecimento, através do nosso estudo, mesmo pequenos que somos, mas errando, mas tentando acertar cada vez mais, nós vamos evidenciando esses sinais cada vez maiores. Muitos de nós achamos que no mundo está mudado, que as coisas não estão tudo errado, mas não, nunca existiu tanto bem, não é? sim. Eu vejo desse jeito. O Inês, e a gente, pelo estudo que a Rose deu anteriormente no Diversidade dos Carismas, Eu não né? assisti porque eu estava no dentista, tinha um problema aqui, tive que Sim, fazer ela uma fala pequena. dessa nossa, é que a gente ainda não desenvolveu a capacidade de expandir Não, para poder a nossa absorver capacidade a nossa capacidade ainda é muito limitada, tá? isso. Ainda é E muito quando limitado. ainda, mas nós não podemos ficar presos a isso, né? Nós Não, temos de que jeito nenhum. tentar expandi-la. Eu não assisti o estudo anterior, já tinha lido alguns capítulos, mas é Isso, diferente do que você vivenciar um estudo, como digo assim, da Amélia Rodrigues, né? Um estudo comunitario junto, né? Porque isso, fala da história, tudo isso que nós temos que ter dentro de nós, né? E quando ele exatamente. fala aqui no início, que você perguntou, que Jesus falou aquela de forma assim, bem firme para ele, não, você vai aqui, ó, ele vai pela extensão do reino de Deus que ele anunciara. Então, ele foi trabalhar o reino que ele conquistou ou reconquistou dentro dele mesmo, não é mesmo? Isso Né? aí, porque ele precisava também fazer a parte dele, né? Fazia parte dele o tempo todo, mas, Porque mas já que Jesus não conseguiu conversar com eles, ali, que eles o recusaram,
ele, como era da região, ele poderia andar por toda a região e por toda a contar o que região. aconteceu com ele, Mas também ele certo? O poderia também, testemunho dele serviria para os outros ignorantes ainda, sim, né? mas ele também poderia ter achado assim, ah, não, não, ele está me negando que eu quero segui-lo. Não, se ele fosse ser ele teria usado muito mais com a força dele, depois da conversão dele, usando ali porque ele conhecia e ele ia o quê? Levar com seu exemplo, né? E com o lado dele de convertido, tornando, exemplificando o verdadeiro homem de bem. Isso, o Inês, ele contando, sendo testemunha do que aconteceu com ele é um exemplo vivo de que as outras pessoas também poderiam se utilizar e ir atrás de Jesus. Ele não foi? E se eles quisessem também uma libertação de um mal, eles iriam também. Então, ele já foi um exemplo. Então, ele fez a parte dele lá dentro da terra dele, onde eles não deixaram Jesus entrar, de qualquer forma, e ele foi seguir Jesus, porque ele queria seguir Jesus e realmente seguiu. Então, nós vamos interromper por aqui, né? Nós chegamos ao final desse capítulo, que é um pouco pequeno, é muito interessante, Com muito. muito significado, Isso aí, com muitos coisas significados para nós, né? E a gente vai, de acordo com a gente vai estudando, lendo essas obras, a gente vai ampliando a nossa visão e a nossa percepção desse convite de Jesus, vai se né? dilatando, acho que Isso aos aí, porque a poucos vai gente se sabe, né, dilatando. Inês, que tudo tem o seu tempo. Tudo Mas tem também precisa, vamos esperar o ter, tempo de Deus de ficar parado esperando, não. A gente tem que fazer o movimento, certo? e ter vontade, muita vontade. Vontade. Então, na próxima semana é o capítulo 13, Ser Limpo, tá? Dia 17/10/2024. Tá bom, Rose? Terminamos aqui. E sempre gratos ao nosso Pai Celestial por essas oportunidades. E a gente vê quanto a gente, estudando, a gente aprende muito, né? Muito. Com certeza. Então, vamos dar uma paradinha aqui, né?